levante sua voz, declare que Ele é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Oh, agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Suas vozes. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia. Que a paz do Senhor esteja com todos, irmãos. Amém? Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida e que nós possamos constantemente ter a presença do Senhor em nossas vidas, porque a presença do Senhor é realmente o que importa para nós. Não a glória desse mundo, mas sim o amor dele derramado sobre nossas vidas. Amém? Quero pedir aos irmãos que nesse momento peguem as suas Bíblias, ou peguem o aplicativo, ou acompanhem comigo com o coração aberto a palavra que será colocada nesse momento. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Um versículo muito conhecido por todos os irmãos, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos dar início através desse versículo para entender o porquê desse trabalhar da palavra nas nossas vidas e o que Paulo quis dizer com me gloriarei das minhas fraquezas, né? Paulo estava enfrentando um dilema na vida dele após uma grande revelação dada por Deus, e Deus havia permitido, né, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que estivesse afrontando Paulo, fosse de alguma maneira um empecilho para ele. E ele, se cansado disso, clamou ao Senhor para que tirasse, afastasse isso da vida dele. Mas a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. Ora, nós temos dificuldades, nós temos fraquezas na nossa vida. A vida do cristão não é somente pegar os mandamentos, a palavra do Senhor e estar vivendo sem nenhum exercício, sem nenhuma transformação. Nós temos que ter essa transformação na nossa vida constantemente. E Paulo tinha essa questão a ser trabalhada na vida dele. Então ele tinha um empecilho no jeito dele agir, no jeito dele pensar, algo que na vida dele Deus entendia como uma necessidade de ser trabalhada. Então Deus falou: a minha graça te basta, eu não vou tirar o que foi colocado. Você vai ter que trabalhar na tua vida, permitir que esse sentimento na sua vida não tenha essa importância, não cause nada no teu agir que venha a estar constrangendo, estar trabalhando para que você erre o caminho da verdade. Então, Paulo coloca aqui: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ora, Paulo então entendeu que todos os momentos de fraqueza que aconteciam na vida dele, fraquezas não significa que ele estava pecando. Toda vez que o Espírito avisava no coração dele que aquela situação trazia uma possibilidade de estar errando, ou seja, ele exercitava. O salmista colocou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vinha aquele sentimento, vinha aquela situação, vinha aquilo na memória, vinha aquela atitude, a ser combatida no viver dele. Então ele se alegrava, ele se gloriava que ele ia vencer mais uma vez as fraquezas dele, para que habitasse nele o poder de Cristo. Gálatas 5,16 nos coloca o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós sabemos que a nossa vida nessa terra, nós vivemos de corpo, alma e espírito. É um espírito que vivificou-se através do nascimento em Cristo. Temos uma alma que está ativa num corpo carnal, que é temporal, pois essa carne não viverá para sempre, mas o nosso espírito com Deus será eterno. Então, quanto mais o nosso homem espiritual é vivificado, fortificado, e andarmos em espírito, a carne está sendo sujeita a ele, pois algo a maior entendimento sobrepõe a nossa carne, e isso nos traz a condição de não facilitar a nossa queda no pecado. Fortificarmos nossa vida no Espírito, não cumpriremos, não erraremos com tanta facilidade. Claro que o desejo de Deus é que não pequemos, mas se pecarmos, temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo justo. Vamos lá no início para verificar como que já era o trabalhar de Deus na vida do homem, No início da história humana já tínhamos um fato sobre dominar a nossa vontade, o que pode levar ao pecado se não agirmos como devemos diante de Deus. Lá em Gênesis capítulo 4. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, sobre a vida dele, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Caim foi naquela época apresentar uma oferta ao Senhor de um jeito que ele achava que poderia ser, não do jeito que Deus se agrada. Então, porque ele foi rejeitado, a oferta dele ficou triste, caiu o semblante. E Deus
percebeu isso. Só que esse descair o semblante estava gerando nele um sentimento de desprezo que ele tinha tido da parte de Deus, porque a oferta dele não foi aceita, e também um sentimento de ódio pelo irmão dele. Só que Deus estava alertando: se fizeres bem, não serás aceito. Se trabalhar corretamente, conforme manda a palavra, você não vai ser aceito. Mas se você não fizer bem, as suas atitudes vão trazer algo errado para você. Mas mesmo assim, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ora, o homem tinha já que dominar sobre o pecado. Só que a história já mostrou que o homem não consegue dominar o pecado se o Espírito de Deus não estiver trabalhando sobre ele. Porque o homem não tem força para dominar a carne. O homem não consegue. Mesmo com o Espírito Santo, nós temos uma luta. E Paulo reconhece essa luta. Lá ele relata, em Romanos capítulo 7, versículo 18 em diante, que ele fala o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. A carne, a tendência dela é pecar, é errar, fazer coisas erradas. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, cheio do Espírito Santo, tinha essas lutas, esses dilemas, essas fraquezas que ainda lutavam na carne dele. Ora, a palavra já nos fala que o dia do servo de Deus, ele vai indo dia a dia até se tornar dia perfeito. Então todo homem está passivo de erro, passivo de tropeçar no seu caminho, mas Deus vai olhar o seu coração, vai olhar a sua sinceridade, o quanto você está se empenhando, como está a balança da sua vida, como você tem buscado ao Senhor, como você tem se dedicado. E eu já falo que o cair, né? Se o homem cair, ele vai cair, mas Deus vai levantar, porque Deus não quer o homem prostrado por esse motivo de derrota. Deus quer o homem prostrado diante dele como adorador, mas não por causa do motivo do pecado, para que ele se sinta derrotado, humilhado, desprezado. E continuando: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ora, Paulo já tinha nascido de novo, já tinha se transformado num grande apóstolo, mas ele sabia que onde ele estava, a carne estava com ele. Aquele sentimento também duvidoso que ele tinha com ele perseguia ele no seu corpo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, o homem espiritual, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, constantemente a carne vai à tendência de errar, tendência de pecar, de se alimentar, de fomentar a vida natural do homem, a velha vida. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento da palavra, né, da verdade, porque a palavra diz que a verdade vos libertará, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, por se transformar constante é a obra do Senhor na nossa vida. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou seja, seu corpo vai servir o pecado, mas o seu entendimento do homem interior vai servir a Deus. Último exemplo. Lá, Jesus estava nos últimos momentos do seu ministério, indo lá para o Getsemane. Então ele pegou seus 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João, falou: fica aqui um pouquinho.
Então, versículo 39 do capítulo 26 de Mateus. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos usam essa famosa frase: realmente a carne é fraca, mas é um sentido bem distorcido. Jesus colocou vigiar e orar para que não entreis em tentação. A sua atitude, a sua perseverança, a sua situação de homem espiritual, para que você não ceda à tentação. Pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne, por ela não ter essa resistência, ela vai sucumbir, ela não tem como vencer. Qual que era o motivo deles naquele momento? Era de orar. Era de orar. Eles não estavam, a carne não estava fraquejando para cair no pecado. Eles estavam para orar, para buscar a Deus. Então a carne, para se defender, foi lá e cascou sono neles, cascou a situação de fraqueza, né? Não suportando o pedido de Jesus Cristo. A carne sucumbiu, ela não conseguiu vencer, seguir a vontade do Espírito. Então a carne não tinha forças para cumprir aquilo que o Espírito, na vida de Pedro, Tiago e João, queria, que era orar junto com Cristo. Por isso que a palavra colocar, mas a carne é fraca, não é fraca para atender ao pecado. Se a carne fosse fraca, você não pecava. A carne é forte em favor de querer pecar. Só que o espírito tem que ser mais forte. Aqui a carne é fraca para ela fazer a vontade do que o espírito deseja. Ela não consegue vencer junto com o espírito. Então você tem que estar constantemente vencendo seus limites, vencendo aquilo que está em você, fazendo realmente conforme, certo, o que o espírito deseja que a sua vida transmita. Na oração, no ler a palavra, no manifestar o amor ao próximo. Todas essas coisas são atitudes que sem esse corpo não poderíamos fazer nada. Temos que estar realizando a obra do Senhor neste corpo. No corpo espiritual, nós já estamos no outro reino. Tem os anjos que agem, né, a nosso favor. São seres espirituais. Eles não têm carne, não têm esse corpo. Mas nós temos esse corpo para que em nossa vida possa estar emanando, né, o desejo e o fruto do Espírito, a palavra, a manifestação, porque nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, temos que levar a palavra, temos que amar o próximo, mas também temos que trabalhar contra o famoso alimento da carne que ela deseja se alimentar, que é o pecado. Então, vamos nos vigiar, como diz a palavra. Vamos buscar a Deus. Vamos nos fortificar, andar em espírito. Saber que dentro de nós temos sempre uma contradição. O homem espiritual vai lutar contra a carne. Essa batalha é contínua. E temos que permitir que o homem espiritual vença essas batalhas, para que nós possamos nos gloriar nas nossas fraquezas, para que habite em nós o poder de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, o seu lar, a sua vida, a tua casa, o teu emprego, essa passagem agora de Natal, que você possa agir com paciência, com humildade, com amor, com perseverança, guardando o teu coração, para que seja um verdadeiro soldado, um amante de Deus, manifestando teu amor ao próximo. Amém? Deus abençoe e seja com vocês.